Boa noite, muito boa noite, galera botequeira que tá aí do outro lado. Olha, pessoal, sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao Boteco do Prof. Eu sou o José dos Reis, aquele cara que é o botequeiro mora aqui, aquele cara que é o teu garçom dessa noite. E vocês notaram aqui a diferença aqui do nosso estúdio, tá bem diferente aqui, uma nova fase do boteco, e é um projeto que a gente tá abrindo hoje, que tá inaugurando hoje, que é o Boteco no Boteco. Ou seja, vamos gravar cada semana em um restaurante ou boteco do DF. Então, ó, se liga aí que vai ter um estúdio diferente, um estúdio móvel a cada semana. E olha bem, hoje eu trouxe um camarada aqui, ó, daquele jeito para nossa estreia, para nossa inauguração dessa fase do Boteco Móvel. E aí eu quero só lembrar um negócio seguinte. Onde nós estamos? Hoje nós estamos aqui na Fogo em Brasa. Opa, nossa chegada aqui já trazendo. A gente fala, não, boteco era para ter uma pinga, uma cerveja, não. Mas nós estamos aqui no Boteco Gospel, no início de conversa, ó. Estamos aqui com uma branquinha, mas é uma branquinha sem gás e sem nada de teor alcoólico. E onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui na churrascaria Fogo em Brasa. Fica aqui no setor Hoteleiro Sul, uma casa maravilhosa. E aí, boteco é esse negócio mesmo. A gente aqui, nosso brother aqui já botando a aguinha pra gente e o trem pegando fogo. E por isso que a gente fez o projeto Boteco do Boteco. E essa churrascaria Fogo em Brasa é um espetáculo de casa. Fica aqui bem localizada. Não sei se vocês conseguem ver daqui, mas aqui, ó, a nossa vista aqui é a torre de TV, aqui no eixo monumental, um espetáculo. Se você é de Brasília ou fora de Brasília, venha, visite essa casa que vale muito a pena. Então, pessoal, antes da gente trazer o convidado aqui, que já está esperando um tempo, eu vou fazer, porque o Ibope aumenta quando a gente faz essa demora um pouco. Eu vou falar também dos nossos patrocinadores, né, do Boteco do Prof. Desse episódio, nós temos aqui a churrascaria Fogo em Brasa, aqui no setor Hoteleiro Sul, em Brasília. Esquina Brasil, restaurante que fica lá no terceiro andar da praça de alimentação do Santa Maria Shopping. Temos também Perseus Barbearia também em Santa Maria Norte. Odonto Fênix também lá em Santa Maria Norte. Dedicar Veículos no Gama, no setor central, na quadra 45. Cult TV Estúdio, Cult com L, viu, galera? Que é a nossa pequena Hollywood. Quando a gente está no estúdio, a gente grava lá na Cult, ó. Se tem um projeto engavetado, leva para a Cult, que é sucesso. Vai fazer acontecer. E nossa Clube Mais academia, que fica no Gama também, no setor central. Então, galera, ó, para esse projeto, claro, igual eu falei com vocês, tinha que começar com ele. O cara que deu o maior sucesso no boteco, que teve que pedir uma segunda. Ele, deixa eu apresentar aqui, ó. Até anotei aqui algumas coisinhas, ó. Nosso convidado é uma presença que todo mundo adora. E principalmente, alguns meses atrás, a gente voltou a ouvir a voz dele, aveludada, e matar a saudade desse comunicador que é tão querido no DF. Isso que é verdade, ele agora está com um programa todos os dias pela manhã na Rádio Sucesso FM. Além disso, não precisava, né? Ele não tinha nada para fazer, aí foi fazer um monte de coisa também. Ele é psicólogo, é palestrante, é faixa preta de karatê, jornalista, e tem um título que é super importante, que ele acabou, vou conferir esse título para ele agora, ele nem sabia desse título. Ele vai ter o título, a partir desse episódio, de membro botequeiro honorário do Boteco do Prof Podcast. Olha, esse título abre portas, porteiras e portões. Eu tô falando dele. Boa noite, Fábio William, seja muito bem-vindo de volta a este humilde boteco. Bom, depois da apresentação dessa, não sei nem o que falar, né? Perco até as palavras. Então, muito obrigado a você, José, por me honrar novamente com esse convite. Né? A primeira vez que eu dei entrevista para você, repercutiu muito, muita gente comentou comigo da entrevista. Você foi muito elogiado, você como um grande entrevistador. E aí eu tive a felicidade de você se lembrar de mim novamente, né? E me convidar para essa estreia aí. Então, muito obrigado. Não, e outra coisa, quando estava aqui, quando foi a primeira vez, ele estava com aquele rosto estilo bundinha de neném. Hoje não, tá aí todo um cara barbudo aqui, grisalhão de barba e tudo.
Dizem as más línguas que foi mal influência minha, que depois que ele veio no boteco, ele deixou a barba crescer. Eu quis parecer com você, mas esqueci a Nugget. Tem que passar aqui. Tem que ter um segredo, Fábio. Tem que ter um Nugget aqui. E é interessante você gravar fora de estúdio, só abrindo um parênteses. Você olha aqui o trânsito do lado, né? Qualquer coisa faz você perder a atenção aqui. Mas, Fábio, deixa eu te falar. A galera tá morrendo de saudade. E você agora voltou, né? As raízes de antigamente pro rádio. Como é que... Explica um pouquinho aí. Como é que é teu programa lá na Rádio Sucesso FM? Eu sei que é toda manhã. E como é que você conduz esse programa lá, cara? Eu tenho um programa na Rádio Sucesso FM de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã. E é um programa com música, com alegria, com informação, com notícia, onde a gente comenta as notícias mais importantes do dia, a gente comenta, a gente analisa, a gente interpreta o noticiário. E também com aquela questão de falar sobre comportamento. Então, todos os dias, dentro do programa, 15 para as 9, eu faço um quadro que chama Reflita Comigo. Então, aquelas coisas que eu falo em consultório, aquilo que eu falo no meu Instagram, eu falo isso lá também. Então, cada dia tem um tema. Às vezes pode ser relacionamento amoroso, raiva, procrastinação, aquilo que mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso sentimento, eu faço um momento de reflexão. Então, nada, quando se fala sobre o ser humano, nada é uma verdade absoluta. Então, tudo aquilo é alguma coisa que eu coloco no ar para que as pessoas possam refletir, pensar sobre aquilo. Às vezes a pessoa concorda, às vezes a pessoa não concorda, mas é bom que faz a pessoa pensar sobre. Oh, que interessante. E aí vai de segunda a sexta, das 7h30? Das 7 às 9. De 7 às 9. Segunda-feira, das 7 às 9. E é música, muito flashback, participação de ouvinte, aquilo que a gente já fazia há 20 anos. Então, fui muito feliz de poder ter recebido esse convite, né, num horário e eu podendo fazer tudo aquilo, é como se fosse uma síntese do que eu faço. A parte de comunicador de rádio, a parte de jornalista, porque tem notícia, a parte de psicólogo, que eu falo sobre comportamento. Então, eu consegui, são 2 horas no dia em que eu junto tudo aquilo que eu gosto de fazer e coloco nesse programa de rádio. E bacana porque você voltou, né? Aquela época que você fazia. Rapaz, lá então, atrásão, exatamente, né? Eu comecei em rádio, e eu comecei há 40 anos, né? Eu comecei em rádio, trabalhando em rádio, e achei que não fosse voltar mais para o rádio, né? Então, eu estava quase 20 anos fora do rádio, eu trabalhei 20 anos em rádio e TV junto, depois eu fiquei mais de 18 anos fora do rádio, e estou há 2 meses e pouco aí com esse programa de rádio novamente, que é muito bom. Show de bola. Fábio, eu sei que, além de tudo que você faz, você também é palestrante, tem dado algumas palestras por aí. Quando você vai fazer as suas apresentações, o que as pessoas mais pedem para que você fale? O que você vê que realmente impacta o público? Né? Porque é um leque de opções dentro da psicologia para que você fale. Mas o que realmente pega no coração das pessoas? Olha, normalmente cada empresa pede uma coisa. Então, por exemplo, tem empresa que pede para falar sobre comunicação, sobre a dificuldade de comunicação entre o líder e o funcionário, entre marido e mulher, entre colegas, entre nações. Então, a comunicação é algo que todo mundo tem esse problema, né? A comunicação é um grande problema do mundo. Então, tem empresa que pede para falar sobre comunicação. Eu fiz uma palestra na Associação dos Detrans, em que eles pediram uma palestra em que o nome da palestra era como atingir um propósito, deixar um legado sem sucumbir no processo. Em que eu falei sobre legado, sobre você ter um propósito e a importância de você saber exatamente, conhecer qual é esse propósito, você ter um autoconhecimento a ponto de você saber que aquilo é necessário, porque só quem tem certeza do propósito consegue passar pelo processo, porque o processo é difícil, né? E não existe mágica no mundo, né? Ninguém chega ao céu se não morrer primeiro.
Então, Exatamente. embora todo mundo queira ir para o céu sem morrer. Todo mundo, né? Mas isso não é possível, pelo menos não por enquanto, aqui a gente não tem esse conhecimento. Ou então as pessoas querem, por exemplo, eu tenho uma palestra agora que eu vou fazer foi encomendada por um banco, que é sobre saúde mental. É como você sobreviver nos dias de hoje sem matar ou morrer. Porque é cada dia mais difícil, né? Porque, o tema é esse? É. Sem matar ou morrer? Porque realmente está cada vez mais difícil, porque as pessoas estão cada dia mais intolerantes, né? Então, um dos temas em muitas palestras que eu falo é sobre a raiva, né? O que é a raiva? O que a gente faz com a raiva? Da onde vem a raiva? E como é que eu posso usar a raiva a meu favor? Então, eu pegar a energia da raiva, em vez de eu tornar aquilo uma coisa ruim, que eu vou explodir e que eu vou machucar alguém, depois eu vou me arrepender, como é que eu pego essa energia da raiva para que eu possa carrear por alguma coisa que seja útil para mim? Engraçado você falando que a raiva é uma energia propulsora também, né? Exatamente. A raiva é um negócio que ela movimenta de uma forma que, justamente, a questão de você canalizar, você consegue utilizá-la ao teu favor, né? É o exemplo do Incrível Hulk. Sim, né? sim, Que a base era essa. E tem um autor chamado Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta, em que ele tem uma teoria muito interessante sobre a questão da raiva. Ele diz que raiva é sempre uma demanda não atendida. Raiva, você nunca tem raiva de uma pessoa. Na verdade, aquela raiva ela é o prenúncio de uma necessidade não atendida. Por exemplo, chega o chefe e fala assim, Fábio, eu estou para sair, o chefe pede um relatório urgente. Aí eu fico com uma raiva do chefe. Mas aí, qual que é a demanda, a necessidade não atendida? Eu preciso de tempo, está me faltando tempo. Porque eu deveria ter mais tempo para fazer aquilo, talvez no meu dia a dia. Então, é interessante, é uma tese interessante, porque a gente entendendo isso, a gente começa a perceber que muitas vezes a raiva dirigida a uma pessoa, na verdade, tem a ver com uma necessidade não atendida minha. E quando a gente começa a compreender isso, a gente consegue não maltratar tanto o outro e não carregar para o outro o problema que às vezes está em mim, às vezes é uma má administração, às vezes por não perceber a má administração do tempo. E às vezes é só um reflexo, né? Você está colocando no outro, né? Projetando, exato. Projeto, na verdade. Agora, Fábio, na sua opinião, o que as pessoas buscam mais hoje em dia? Felicidade, paz, sucesso, invejar aquela amiga no Instagram? Ou é um pouco de tudo isso misturado? É um pouco de tudo isso. As pessoas estão muito inseguras e muito ansiosas. Ansiedade é um problema mais recorrente. Aliás, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós somos 26,8% de ansiosos. São 57 milhões de ansiosos no Brasil. É como se você pegasse toda a população do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul juntas. Tudo isso é a população ansiosa do Brasil. É muita coisa. É muita coisa. E mais tendo uma coisa para dar um plus nisso daí, as redes sociais, né? As redes sociais, elas acabam, se a pessoa não usar direito... E redes sociais é uma fábrica de depressão. Por quê? Porque eu estou lá, eu pego lá o meu telefone, eu vou ver a rede social, estou vendo que o José está fazendo um sucesso muito grande no podcast dele. Estou vendo que o João está viajando com a família. Estou vendo que a Maria comprou um carro novo. Eu estou vendo que o Francisco, ele formou o filho é uma beleza. Aí eu penso, só o meu programa que não tem sucesso, só eu que não estou ganhando dinheiro, só eu que não estou viajando, só meu filho que me desobedece, só minha mulher que não me dá atenção. E no final das contas, a maioria está fingindo. A maioria está demonstrando uma coisa que não está acontecendo. Então eu tenho a impressão de que o outro está feliz, mas sabe a Xuxa? Todo mundo está feliz? Ela mentiu pra gente.
As pessoas não estão felizes. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Essa fábrica de felicidade que não existe. E a galera compara muito errada a coisa, né? Porque você fazer uma comparação, você faz com você mesmo, antes e depois, para ver o que é mais justo, né? A galera compara muito o palco do outro, né? O show do outro com o bastidor dele, né? Então é uma comparação totalmente infeliz. Exatamente. Assim, e outra coisa, as pessoas só mostram a pontinha do iceberg. Então o que está por trás daquilo, você não tem noção do que é. Então a árvore que se mostra frondosa, o tanto que ela não teve que cavar com a sua raiz um chão e contornar as pedras para poder se fincar. E aí fica aquela busca frenética pela felicidade, né? Aquela coisa. E aí, nessa busca frenética pela felicidade, você perde a oportunidade de ser feliz, de participar das coisas mínimas. Por exemplo, eu saber que esse momento aqui é um momento de felicidade, onde uma pessoa capacitada, bacana, legal, manda uma mensagem para mim para eu dar uma entrevista. Então, isso aqui é um momento de profunda felicidade. A gente precisa perceber os momentos de felicidade. É essa que é a questão. Então, assim, em terapia a gente faz muito isso. Em terapia, se fôssemos fazer aí um resumo do que seria, é possibilitar a pessoa perceber os momentos felizes que ela não percebe. Ela pensa que é alguma coisa comum. Quer ver um exemplo? Há alguns anos eu fiz uma série de reportagens para o Jornal da Globo, chamada Apagão Carcerário. E nós visitamos alguns dos piores presídios do país. E eu estava em um certo presídio em Minas Gerais, quase que o que nos separava da cela era apenas uma grade, e uma cela extremamente lotada, de modo que para poder dormir eles faziam turnos. Não dava todo mundo deitado na cela. Então ficava metade em pé e a metade deitava. Dormia durante 2 horas, depois aquela metade ficava em pé e a outra metade deitava para dormir. E eu pude sentir o cheiro da cadeia. Meu vocabulário é muito paupérrimo para poder colocar em palavras. Não é um mau cheiro, mas é um ar quente. Quando você respirava, entrava um ar quente, um ar que estava viciado ali dentro. Isso faz muitos anos, deve fazer uns 15 anos, que eu não me lembro exatamente, que eu fiz, 10 a 15 anos, não me lembro bem, que eu fiz essa matéria. Até hoje, isso foi algo muito bom para mim, quando eu respiro, mesmo num ambiente como esse, nós estamos aqui fechado, mais arejado, eu sinto felicidade quando está respirando aquele ar. Então, isso foi muito bom para mim, porque me deu de presente a possibilidade de me alegrar em respirar um ar, mesmo num ambiente fechado, mas não é aquele ambiente. Porque ele de certa forma, deve ser a mesma felicidade na época que foi o auge da Covid, de você conseguir respirar normalmente. Exatamente. Né? Porque as pessoas que passavam por um respirador, ficavam entubadas, quando se saíam, falavam que, nossa, respirar é a melhor coisa que tem. E a gente não dá valor para isso. Pois é. Só de você acordar, né? Conseguir. Exatamente. Quantas pessoas dormem e não acordam, né? Então, assim, são coisas mínimas que parece conversa fiada, mas quando você tem uma experiência, você pensa, poxa, aquilo não é conversa fiada. Aquilo realmente faz diferença. E Fábio, fazendo um paralelo aí com o que a gente falou das redes sociais, essa busca frenética pela tal, como diria na letra da música, né? O que eu vou fazer? Não é liberdade, mas fazendo um paralelo aí, essa felicidade. Você acha que dá para encontrar um equilíbrio ou vai acabar sendo um desafio para toda a vida isso daí? O grande desafio é o seguinte, a gente precisa se conhecer. As pessoas não se conhecem. Não existe liberdade de escolha sem autoconhecimento. Eu só posso escolher alguma coisa que seja boa para mim se eu conhecer como é que eu funciono.
E a partir do momento que eu conheço como eu funciono, eu tenho condições de escolher. Porque, invariavelmente, a gente escolhe com base nos nossos traumas, nos nossos problemas, nas crianças internas que estão na gente chorando, triste porque o pai deu uma bronca, porque a professora não deixou apagar o quadro, porque recebeu uma nota vermelha, porque não tem um brinquedo que o coleguinha tem. E a gente vai sobrevivendo e vivendo com base nessas crianças internas. E as nossas escolhas são com base nessas crianças internas. Quando a gente consegue conhecer, acolher e resolver essa questão, a gente consegue fazer escolhas com base no adulto que nós somos. Fábio, e analisando assim pelos seus atendimentos no consultório e trazendo mais para essa parte aqui de que as pessoas têm essa necessidade de agradar as outras e acabam até atrapalhando. Essa necessidade, no geral, ela é algo natural do ser humano de estar sempre preocupado com as opiniões alheias? Ou, de certa forma, atrapalha no geral 100%? Como é que você vê isso? Atrapalha. E como é que as pessoas nos procuram? Isso que você falou, como é que as pessoas nos procuram? Dizendo o seguinte: dificuldade de dizer não. Uhum. Então, muita gente procura porque tem dificuldade de dizer não. Não diz não, que a pessoa pediu para trocar um plantão, para poder trocar uma aula, para prestar um dinheiro, para fazer um favor, que a pessoa não pode. Prestar dinheiro, o pessoal não me procura muito. Eu sou professor, então o pessoal não me procura muito. Mas no seu caso específico, não, né? Porque de uma família abastada, enfim. Falávamos sobre isso agora nos bastidores. Né? Pois é. Aí deu a deixa. Então, a pessoa, ela não consegue dizer não. E quando diz, sente culpa. Agora, o que normalmente... Claro que cada caso é um caso, mas normalmente, na maioria das vezes, o que está por trás da dificuldade de dizer não? Insegurança, vontade de ser aceito, necessidade de ser amado. Porque o que um ser humano, o que todo ser humano, se nós fizéssemos uma enquete mundial e perguntasse para cada pessoa, o que você mais quer? Pessoal, eu quero ser bonito, eu quero ser rico, eu quero ter a barba que o José tem, eu quero ter o salário que ele tem. Então, cada um vai pedir uma coisa. Mas se peneirasse isso, o que é que todo mundo quer? Todo mundo quer ser amado. As pessoas querem ser amadas. Então, o que está atrás de eu não conseguir dizer não? Se eu disser não, a pessoa não vai gostar de mim, não vai me amar e eu preciso ser amado. Então, o tratamento é no sentido de acolher as crianças internas que precisam ser amadas. Todo mundo quer ser amado. Só que uma criança que não é amada, ela é deixada de lado, ela sente que vai morrer. Agora, se eu não for amado, um adulto não amado, claro que você quer ser amado, mas se me deixares, nem por isso eu morro. Mas se é para morrer, quero morrer contigo. Pronto. Agora... você falou aí da questão da criança interior, você já citou mais de... É engraçado que tudo dá uma volta, mas vem lá dessa parte da criança que está gritando, da criança que está pedindo, da criança que necessita ser amada. Tem algum comportamento, Fábio, que todo mundo faz, mas ninguém admite? Que todo mundo faz, mas ninguém admite? Todo mundo faz as suas birras. Todo mundo tem birra. Se o cara briga com a esposa e é uma birra, se brigou e não quer voltar a falar, quer que a mulher ou que o marido ou que o amigo venha pedir desculpa, é uma birra. Então, todos nós, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos nós damos as nossas birras. Agora, em relação à fofoca, a gente sabe que é um comportamento que todo mundo tem. Né? Você falou das birras, que todo mundo vai fazer as suas birras também. E a fofoca? Vamos falar agora para os fofoqueiros de plantão. Dentro de um consultório, existe alguma explicação psicológica para quem simplesmente não consegue, de repente, guardar um segredo ou que é uma pessoa fofoqueira compulsiva? Bom, se a gente fosse generalizar, é assim. O que é uma fofoca? Eu falar da vida do outro, eu cuidar da vida do outro. Por que eu falo e cuido da vida do outro? Porque eu não dou conta de cuidar da minha.
E é mais fácil cuidar da vida do outro, Claro, porque enquanto eu estou me ocupando falando da sua vida, o que você deveria fazer, os seus defeitos, a hora que você faz uma coisa e que está errado, eu estou tirando a atenção de mim e colocando a atenção em você. Porque o grande problema é esse. Então as pessoas, né? Então eu até brinco, a pessoa fala alguma gracinha, tá falando, olha, pode ficar tranquilo que quando eu abrir inscrição para cuidar da minha vida, eu te aviso. Tem mais ou menos isso. Porque é fácil demais cuidar da vida do outro. Mas é isso, porque assim, ao cuidar da vida do outro, eu estou esquecendo a minha, eu não estou tendo contato com as minhas fraquezas, com os meus problemas, com as minhas falhas, com as coisas feias que eu vejo no outro. E por que eu vejo tanto no outro? Porque aquela coisa feia está dentro de mim. Então, quando eu começo a ver coisa feia demais no outro, atrás disso é porque eu estou querendo tamponar uma coisa feia que tem dentro de mim, eu não quero aceitar, e é por isso que eu aponto o outro. E resolver o problema do outro é muito fácil. Né? Isso é... O difícil é resolver o seu, Exato. É muito complicado, mas todo mundo tem uma receitinha para resolver o problema do outro. Uma coisa mais fácil que existe é resolver o problema do outro. Ô Fábio, a parte que você cuida da hipnose clínica, explica para a gente aí como é que funciona, na verdade, porque a gente conhece a hipnose de palco, aquela coisa toda, mas no teu caso é hipnose justamente ligada à psicologia, que vai ser denominada hipnose clínica. Explica um pouquinho para a gente, para a galera que está nos vendo aí, qual é a principal diferença e o que essa hipnose trata? O princípio é o mesmo. Então, nós estamos acordados aqui agora. Então, nosso consciente está aqui em cima, nosso subconsciente está aqui embaixo. O subconsciente é a parte maior da gente. Imagina um iceberg. A parte que aparece, que está acima do nível do mar, é o nosso consciente. Consciente é tudo aquilo que a gente sabe sobre a gente, tudo que a gente conhece sobre a gente. Tudo que você conhece sobre você corresponde ao consciente, são 5% do que você é. Toda aquela parte que está abaixo do nível do mar, do iceberg, é o subconsciente. Somente 5%? Só 5%. 95% do que nós somos, nós não temos ideia do que nós somos. Por isso que é difícil ser a gente. Por isso que o pessoal quer cuidar da nossa vida, Exatamente. Né? Então, assim, é por isso que quantas vezes a gente faz coisas que não gostaria de fazer. Sim. Sente coisas que não gostaria de sentir. Ninguém precisa, por exemplo, chegar para uma pessoa adulta e falar assim, olha, sabia que barata não morde? Pessoa que tem medo, tem pânico de barata. Ela sabe. Você não precisa contar para a pessoa que avião é um meio de transporte seguro. Ela sabe, mas ela tem pavor. A pessoa que tem medo de barata, por exemplo, ela sabe que barata não morde, ela não tem problema mental, ela sabe disso, só que ela prefere ficar presa numa sala com um jacaré do que com uma barata. Por quê? Porque aquilo está no subconsciente dela. Então, quando nós estamos aqui, e o nosso subconsciente, ele é formado pelos nossos traumas, pelos nossos problemas, por tudo aquilo que a gente vai vivendo ao longo do dia, ao longo da vida. Isso vai se impregnando aquilo lá, e isso vai se transformando em sintomas, que não são conscientes. Então, nós não temos controle sobre ele. Então, você sabe que, olha, eu tenho pavor de altura, mas eu não sei por que eu tenho pavor de altura. Se uma pessoa fala mais alto comigo, eu começo a tremer. Mesmo sendo um cara forte, não sei o quê, mas eu começo a tremer, qualquer um que grite comigo. Por quê? Porque isso está em nível subconsciente. E aonde é que entra a hipnose nisso? Então, nós estamos aqui acordados, nosso consciente está aqui em cima, subconsciente está aqui embaixo. Quando a gente dorme, inverte, subconsciente sobe e consciente desce. Então, consciente em cima, estou acordado, consciente embaixo, estou dormindo. E quando você está em hipnose, acontece o quê? O subconsciente sobe e fica paralelo ao consciente. A pessoa hipnotizada não está fora de si, não está em outro mundo, não está dormindo, não está sob o comando de ninguém. Ela está apenas mais suscetível à sugestão que ela permite ser dada. Então, quando o subconsciente sobe, eu tenho condições, como terapeuta, perguntar para esse subconsciente, olha, o subconsciente do José, o José me disse que ele tem medo de microfone. Então, eu quero que você leve a primeira vez na vida que ele sentiu esse medo.
Aí o seu subconsciente vai lá, quando o José tinha 5 anos de idade, ele foi numa festinha de família, em que estava todo mundo cantando no karaokê. O José, com 5 anos, pegou o microfone. Quando ele foi cantar, a vozinha dele é fininha e as pessoas sorriram. E ele entendeu que aquele riso era um problema, era um julgamento negativo. Então, todas as vezes que ele vê o microfone na frente, toda vez que ele precisa dar uma aula, toda vez que ele precisa se colocar em público, aquele sentimento de infância, que às vezes ele se lembra ou não, vem à tona e aí vira um desastre. E por que vira um desastre? Porque a nossa mente tem outra característica. Ela não sabe a diferença de eu estar sendo colocado em julgamento, eu correndo o perigo de ser criticado, com um leão que quer me engolir. Ela coloca na mesma caixinha de perigo. Então, se eu vou falar em público, o meu sistema simpático e parasimpático começa a atuar, eu começo a agir como se eu precisasse de lutar ou de fugir, e aí a sensação é de um pânico absoluto. Então, você entendendo, então a hipnose, ela possibilita a gente acessar essa memória remota, e uma vez acessada essa memória remota, nós resolvemos em loco, com aquela criancinha. É como se pegasse o Zezinho, vem cá. O que foi? Então não estão não. Fulaninho, você está rindo porque... Não, eu estou rindo porque eu estou achando bonitinha a voz dele. Vem cá. E aí o José fica tranquilo, o Zezinho fica tranquilo, a gente cuida dele, tira esse sentimento ruim dele, e ok. E aí nós devolvemos, simbolicamente falando, essa lembrança sem o trauma, sem o problema. Então, aí o José, quando for dar aula dele, quando for dar entrevista no podcast, ok, aquilo já não faz mais sentido para mim. Por quê? Porque nós somos no âmago do problema e resolvemos isso no âmago do problema. Fábio, e a durabilidade disso resolveu para sempre? Resolveu, está resolvido. Não volta aquele medo. Você pode ter um outro problema. É como se tiver um outro incidente. Exatamente. Então, assim, é como se, por exemplo, eu peguei Covid uma vez. É certeza que eu nunca mais vou pegar Covid? Não. Peguei Covid e resolvi. Às vezes vem uma outra Covid, um outro vírus, um outro problema, às vezes mais forte, às vezes um vírus diferenciado, eu tenho probabilidade de pegar novamente. Mas uma vez resolvido isso, aquilo fica resolvido. Agora, Fábio, você havia me falado que uma sessão de hipnoterapia, uma média de 4 horas. A minha sessão, cada profissional trabalha de um jeito. Forma. A minha sessão de hipnose é de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas. Você lembra de alguma que aconteceu algo inesperado no meio da sessão, até engraçado, que você possa falar para a gente, uma coisa que seja, sei lá, um perrengue que aconteceu naquele momento lá? Bom, tem muitos perrengues, né? Mas um dos principais e um em especial me deixou assustado, porque assim, existe a possibilidade, normalmente é um caso em 1000, mas você pode acontecer da pessoa ter o que a gente chama de abreação. A abreação é uma reação emocional extrema durante o processo hipnótico, em que, por exemplo, a pessoa está numa situação de perigo intenso ou numa situação de violência, em que a pessoa começa a se debater e gritar. Normalmente, isso pode ocorrer na primeira sessão. Então, assim, em tudo que eu já estudei, eu nunca vi em livro nenhum, em aula nenhum, professor nenhum, dizendo que pudesse acontecer uma abreação. Primeiro, que é um evento muito raro, e segundo, que normalmente acontece na primeira sessão. Só que as pessoas, elas têm a mania de não acompanhar o script dos livros. Então, eu estava com uma pessoa, com uma cliente, já na sua terceira sessão, e ela teve uma abreação violentíssima, em que ela... E é raro porque nas 2 sessões anteriores isso não tinha aparecido, em que ela estava sofrendo uma violência sexual. E a pessoa começou a gritar, e ela foi caindo, que ela estava sentada na poltrona, foi caindo no chão, eu segurei, e aí você dá uma voz de comando para tirar a pessoa de lá. Só que como eu levei muito susto, porque eu não estava esperando aquilo, que ela gritou, começou a gritar,
tá me agarrando, tá, não sei, começou a gritar isso. Nossa, né? que perigo. O meu consultório, ele tem um cuidado acústico tal para as pessoas não ouvirem tal. Só que ali era muito mas forte, era muito alto. assim, eu devo ter demorado, para mim foi uma eternidade, mas eu devo ter demorado de 40 a 50 segundos para tirá-la dessa coisa. Nossa, que perrengue, porque eu assustei muito, eu não esperava que isso fosse acontecer. E aí, então, enquanto, quer dizer, falando 40, 50 segundos, parece uma coisa rápida, mas vai a pessoa gritando e berrando, e eu tentando tirar daquilo ali, e eu ali pensando assim, vai entrar a polícia aqui e achar que eu estou... Exatamente, né? Das duas, uma, ou a acústica do meu consultório é muito boa, ou as pessoas confiam em mim lá no prédio, ou então pensaram, é melhor a gente não ir, porque vá que ele faça com a gente o que está fazendo com ela. Porque ela estava gritando, exatamente. Né, amigo, então, vai que... mas aí, enfim, aí a gente aí tirei daquilo lá, e depois nós voltamos na cena novamente para trabalhar isso. Mas a abreação é sempre algo assustador quando acontece. E foi a única que aconteceu? Não, já assim, na minha experiência, comigo já aconteceram uns 4 vezes já. Então o pessoal do prédio já sabe, não, ali é o Fábio. Não exatamente. O pessoal esses gritos mesmo, mas daqui a pouco sai bem da sala. Ô Fábio, aproveita e conta pra gente daquele evento de hipnose que você e outros hipnoterapeutas vão fazer. Como é que vai ser isso daí? Nós vamos dar um curso de hipnose dias 16 e 17, sábado e domingo. Na sexta vai ser feriado, né? Dia 15 de novembro, feriado. Dia 16 e 17, um curso aqui em Brasília. Eu, o Dr. Benedito Amorim, que é neurologista, neurocirurgião do Albert Einstein em São Paulo. O Bruno Tricarico, que ele é odontólogo e é um dos maiores e mais bem preparados hipnoterapeutas do Brasil. E a Renata Tricarico, que também é hipnoterapeuta, bióloga, especialista em segurança. Então nós vamos dar um curso, nós vamos ensinar a hipnotizar. Nós vamos mostrar o que é hipnose, o que faz com que a pessoa seja hipnotizada, porque nós vamos desmistificar, e mais do que isso, nós vamos mostrar a lógica da hipnose, a teoria da hipnose, a prática da hipnose e o que acontece no nosso cérebro, o que acontece no nosso corpo enquanto você está hipnotizado. Para a pessoa ter uma noção muito, muito boa do que acontece quando a pessoa é hipnotizada. E a hipnose, por exemplo, ela é aceita pelo Conselho Federal de Medicina, em medicina chama-se Hipniatria, Conselho Federal de Psicologia, de Odontologia, e os profissionais utilizam como uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta muito interessante e mesmo as pessoas que não querem, eu não desejo ser hipnoterapeuta, eu não desejo trabalhar em hipnose, mas só de você saber essa ferramenta, nós vamos falar muito como é que isso aqui funciona. Você tem noção de como é que a mente funciona e a capacidade que a nossa mente tem, isso vai ser muito útil para as pessoas. Então, para você, um professor, ter conhecimento de hipnose, porque nem toda hipnose é em transe, tem hipnose em vigília. Hipnose em vigília, que você faz hipnose em vigília, a pessoa não está em transe e você trabalha com hipnose. Então, isso da mesma forma, numa sala de aula você trabalha. Então, você tem noções de como é que a mente funciona para que você possa segurar a sua audiência, para que você possa captar a sua audiência, para que você possa passar aquela informação de um modo que você aumente a sua chance da sua comunicação entrar na mente da pessoa. Fábio, você estava falando da questão do aprendizado da hipnoterapia, da hipnose, para qualquer área mesmo, profissional e tudo. Você falou de professores, né? Eu queria que você respondesse com a maior sinceridade possível. Existe uma forma do professor aprender a hipnose para hipnotizar uma turma de 30 estudantes do 6º ano? Que eu já tenho uma carrada de matrículas para você. É hipnose, não é feitiçaria. Um milagre, né? Cai também 6º ano, você já... Mas eu quero entrar aqui no hardcore, entendeu? Porque, meu amigo, se tiver um negócio desse, acho que você não vai ter vaga para esse teu curso lá, viu? Com seus companheiros. Mas assim, sala de aula realmente mas tem algumas técnicas, sim,
que você já é catedrático, você já sabe como dominar a sua turma, você já faz isso naturalmente. Vou falar amém aqui para você. Mas sim, existem técnicas que podem ser utilizadas para você trabalhar isso em público. Sim. Legal. E, Fábio, com toda a sua experiência de vida, de trabalho, a gente ouve muito falar... A internet está trazendo muitas palavras, muitos motes que antes a gente não ouvia tanto, né? E a gente ouve falar de um tal de propósito. Qual é o seu propósito de vida? A busca pelo propósito, aí tem aquela coisa, né? Que as pessoas querem chegar no sucesso, mas não querem atravessar a jornada, o deserto, aquela coisa toda. E aí, como psicólogo e como pessoa já vivida que já teve vários tipos de experiências diferentes, como é que qual conselho que você daria mais valioso para uma pessoa que está, de repente, procurando o seu propósito? Olha, a grande pergunta que você faz é como você atingir um propósito e deixar um legado sem sucumbir no processo. O legado, nós nunca teremos condições de saber que legado deixaremos. Isso aí não está na nossa mão. Você pode ter a maior boa vontade possível, fazer algo que você imagine ser maravilhoso, e o legado não foi aquilo. Então, esqueçamos o legado. Vamos pensar em propósito e em processo. Só atinge o propósito quem passa pelo processo. E para você conseguir passar pelo processo, você precisa saber exatamente qual é o seu propósito. E como é que eu sei qual é o meu propósito? Eu tenho que me conhecer. Aí tudo passa pelo autoconhecimento. Tudo que a gente falou antes, né? Exatamente. Tem uma vez que eu estava num hipermercado, muito tempo, e aí aquelas promoções relâmpago que acontecem, né? Aí o locutor falou, uma promoção tal, não sei o quê, eu não prestei atenção que promoção que era, mas eu só vi, estava passando no corredor, e eu vi uma caixa, uma grade assim, e as pessoas ali amontoadas disputando no tapa o produto que tinha ali. Eu fiquei curioso para saber, caramba, o que que tem ali dentro, né, de tão fantástico? Falei assim, será que está acabando o oxigênio na Terra e ali é tubo de oxigênio e ninguém me avisou? Né? Ou então era o tal do papel higiênico na Covid, né, que acabou os estoques. Eu fiquei ali tentando, aí eu levo um safanão aqui do lado, uma senhorinha me deu um safanão para passar na minha frente para ir lá. Aí eu pensei, senhora, o que está vendendo ali? Porque, né? Claro. Eu não sei não, meu filho, mas está todo mundo pegando, deve ser bom. Ou seja, muitas vezes a gente quer uma coisa porque os outros querem. Ou porque os outros estão querendo, então se os outros estão querendo, deve ser bom, vou querer também. Já está validado, né? Aí segue o efeito manada. Só que aí, por que é tão comum as pessoas começarem e não terminar, ou não chegar lá? Porque o processo é difícil. Então eu tenho que ter muita noção do meu propósito, eu tenho que ter certeza do que eu quero para suportar todo o trabalho e os tombos que eu vou levar, as críticas que eu vou, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então a grande questão passa tudo pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque aí eu não vou ficar lá disputando num tapa um produto que, por exemplo, é um relógio que você... a prova d'água, por exemplo, meu relógio aqui é a prova d'água, mas é só 2 metros. Eu não vou disputar a tapa um relógio que tem 20 metros de profundidade, a prova d'água, porque eu não sou mergulhador. Não tem a mínima importância para mim isso. Quando eu conheço exatamente que, olha, não sou mergulhador, não tenho intenção de ser, não vou ser, eu não perco tempo em ir atrás de coisa que não me interessa, porque eu vou perder meu tempo, eu não vou chegar naquilo e aquele propósito não é meu. Por isso que eu sucumbo no processo. É mais ou menos, voltando ao que a gente falou naquele início, né? Tem que conhecer a ti mesmo, né? Não tem jeito. Para que você cumpra melhor a tua jornada, chega lá no teu propósito, para que você, de repente, não critique menos o outro, né? Por uma falta que está tendo dentro de ti, e que você está... É o marido que desconta na esposa, é a esposa que de repente desconta nos filhos, porque justamente faltando a questão do conhecimento. Então tudo volta, vai, volta, mas chega na questão do autoconhecimento, né? Do conhecer a ti mesmo. Né? Porque se você se conhecer, se eu me conhecer, saber como é que eu funciono, eu vou ter uma bela ideia de como você funciona. Essa que é a questão. Então se eu sei, por exemplo, essa é a base da luta, por exemplo. Eu pratico karatê há mais de 30 anos, 35 anos. Então, quando você
vai lutar? Se eu não conheço, se eu não sei do que eu sou capaz, do que você é capaz, acabou a luta. Ali eu já não tem perigo de dar certo. Eu já perdi. Então eu preciso saber quais são as minhas limitações. Eu preciso saber qual é o golpe que eu sou bom, que tipo de esquiva eu sei fazer. E a partir daí, aí eu tenho condição de estudar você. Olha, o José, ele tem essa capacidade, o soco direito dele é muito bom, eu sei que ele tem uma bela abertura de perna, ele pode acertar aqui. Então, a partir daí, desse conhecimento, que primeiro eu conheço a mim, do que eu sou capaz, e aí, a partir do meu conhecimento, eu penso assim, poxa, ele tem um chute mais rápido que o meu. Ou então, mas eu percebo que o chute dele não é tão rápido, eu consigo chegar nele, eu consigo estreitar o meu espaço e eu vou acertar um soco nele antes de me acertar o chute. Embora a perna dele seja maior que o meu braço, mas eu sei que eu sou mais rápido que ele, porque eu conheço primeiro a mim, e aí eu começo a conhecer o outro. Então a base é a mesma. Isso serve para a luta da vida. Né? Eu preciso conhecer a mim, porque as pessoas não investem tempo em se autoconhecer. Esse é o grande problema. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala o autoconhecimento na integralidade. Tanto as potencialidades quanto as fragilidades. Principalmente as fragilidades. Não é isso? Principalmente as fragilidades. Então, e isso faz com que você tenha o quê? Autoconfiança. E ao ter autoconfiança, você não vai ligar com o que os outros dizem. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar em palestra, que é o caso do jogador do futebol. Eu, há muitos anos, uma vez eu entrei no carro, liguei o rádio e ouvi, infelizmente eu não sei quem é o jogador, gostaria muito de saber, que eu fiquei tão impactado com o que ele falou, que eu queria mandar uma mensagem, rapaz, você é um gênio. Quando eu liguei, faz uns 10, 15 anos que eu ouvi essa frase. Quando eu liguei o rádio, o repórter perguntou assim, mas você vai jogar no campo adversário, com toda a torcida contra. É muito, muito mais difícil, né? Olha o que esse gênio respondeu. Dificuldade alguma. O torcedor, ele só pode gritar. Ele não pode tirar a bola do meu pé. Ele grita, eu driblo e faço o meu gol. É isso. Cada um faz seu papel, né? É isso. Porque as pessoas têm o poder que você dá a elas. Então, a maioria dos nossos problemas, eu diria, isso não está escrito em livro, isso é uma percepção particular minha e que muitos colegas compartilham. 95% dos nossos problemas são gritos de torcida. É o José olhar assim, o Fábio não fala bem, não vou chamar para o meu podcast. E outra coisa, dá para resolver, porque você já tem experiência de ter resolvido outros. Mas aí eu pego aquilo, aí o Fernando, que é o nosso câmera aqui, me chama para dar entrevista no podcast dele. Como eu aceitei o que você me falou, não, Fernando, eu não vou dar entrevista para você não, porque eu não falo bem. Então, eu aceitei o grito da torcida. Então, a maior parte dos nossos problemas é grito de torcida. Quando você tem essa confiança, esse autoconhecimento, como você bem falou, eu sei no que eu não sou bom, eu sei no que eu falho, eu sei no que eu sou bom, e eu vou trilhar aonde eu sei que eu sou melhor. E aí, o grito de torcida vai ser apenas grito de torcida. Ela vai gritar, eu vou driblar e vou fazer meu gol. Exatamente. Fábio, uma pergunta bem introspectiva agora. Qual que é a principal dúvida do Fábio William hoje e com quem que ele está tirando essa dúvida? Com quem que ele está perguntando? Eu pergunto, a minha dúvida é eterna, eu pergunto todos os dias. Às vezes eu penso que eu ouço, às vezes eu acho que eu ouço, às vezes eu não ouço, e eu estou sempre tentando ouvir. Qual é o caminho certo? O que eu devo fazer? E eu pergunto para Jesus sempre, todos os dias, para me ensinar, para me falar, e eu tento ouvir a resposta dele na voz dos outros, porque eu não sou digno de ouvir, né? Eu não tenho essa capacidade, essa honra, como algumas pessoas dizem ter. Eu não tenho nenhuma. Então, mas eu não canso de perguntar, não canso de pedir, não canso de interrogar,
o que eu faço, como é que eu faço, me ensina a ser melhor, me ensina a fazer, me ensina a não ser uma pessoa tão pobre, pequena, sem saber, tão errante quanto eu sou. Então eu pergunto a todo tempo. E como eu não tenho essa capacidade, esse privilégio, e como eu sei que Deus fala através das pessoas, eu procuro ouvir as pessoas e tentar entender e definir, discernir nelas a palavra de Deus. Você falou tudo aí, me lembrou muito uma historinha aqui. A casa, é mais ou menos assim, eu não vou lembrar ela na inteira, mas parece que houve uma enchente, né? O cara estava no teto da casa e ele pedindo a Deus, não, Deus vai vir me salvar. Aí veio uma pessoa com um bote, tem vaga, entra aqui. Não, Deus está vindo me salvar. Exatamente. Aí depois veio um bombeiro e tal, e depois que ele morreu, aí chegou lá no céu, né? Eu falei, mas você não foi, filho? Eu te mandei várias pessoas para te salvar e você não quis? Como é que... Mas é muito disso, né? A gente que tem essa percepção. Eu não falo de ser religioso ou ter uma religião, mas sim da religiosidade, da espiritualidade, né? A gente busca isso e a todo tempo você tem uma resposta, né? Eu também não tenho essa capacidade de ouvir, acho que não tem nenhum merecimento de ouvir Jesus, né? Assim, igual você falou, mas é cada resposta que a gente recebe, né? E nem sempre a resposta nos agrada. Nem sempre, mas é muito interessante quando você apura o ouvido para isso, você começa a perceber que sim, as pessoas são colocadas para dizer as coisas para você. Então eu tive muitas experiências felizes nisso, né? Em que eu ia por um lado e uma pessoa aparecia e falava assim, por que assim? Vai para cá. Eu pensava, como você falou, mas não é legal ir para esse lado agora. Não é esse lado que eu quero nesse momento. Mas quando você consegue ouvir essa voz e fazer, você vai entender. Então, essa era a voz que eu precisava. Intuição, Fábio, você tem muita? De repente aparecer uma coisa na sua cabeça e você fala, vou seguir. Olha, eu acho que é mais... Não sei se é tanto quanto eu gostaria de ter. Eu gostaria muito de ter uma intuição, de ter aquela voz interna falando, né? Eu acho que eu tenho muito a desenvolver ainda. Eu tenho muito a aprender ainda. Eu tenho muito que melhorar para poder, quem sabe, eu ter essa intuição que eu gostaria de ter. Pode ser até que eu tenha, mas dentro do meu padrão, ela é muito, muito pequena ainda. A vozinha tá baixa ainda. Tá baixa. Precisa gritar mais. Estou ficando velho, né? Já não ouço direito. Mas às vezes é aquela coisa, né? Às vezes não entendem muito como intuição, às vezes é aquela inspiração que aparece, que também é aquela coisa, né? A espiritualidade, de certa forma, que a gente tem, a religiosidade, no sentido que aquilo que você falou, é Deus falando com a gente, né? É Jesus nos guiando de alguma forma, nem sempre o caminho. Às vezes a gente quer uma coisa, mas o melhor para a gente é outro, né? Quando isso, a gente faz com os filhos, né? Quantas vezes nossos filhos pequenos querem uma coisa e a gente não permite. Fala aquele não, com aquele exatamente, fala um não, ou então, imagina a cabeça de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, quando ela sente o pai ou a mãe segurando para que alguém venha aplicar uma injeção nela, ela não consegue entender, assim, meu pai está me segurando para que alguém me fira com um pedaço de aço. Que pai é esse, né? Que pai é esse, né? Mas assim, ela não tem condição de saber que aquela dorzinha ínfima vai livrá-la de uma dor eterna, que seria uma doença gravíssima, né? Então, eu penso que muitas vezes, quando a gente passa essas pequenas dores, eu procuro pensar nisso. Quando eu passo nas minhas pequenas dores, né, dessas injeções, e que eu não consigo entender, assim, por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo certinho, né? Eu merecia. Eu merecia, né? A professora, eu estudei, eu marquei, por que eu não... Essa redação teve uma nota tão baixa assim, né? Então, eu procuro pensar assim, porque... para poder ter aprender a ter esse entendimento. Eu lembrei agora, você tinha me falado da outra vez, que a gente estava batendo um papo no podcast, essa outra ligação forte, né, familiar.
E com o passar do tempo, Fábio, ficou mais forte isso? Fica mais forte pelo seguinte, quando você normalmente, né? Quando você é criancinha, os seus pais são heróis. Quando você começa a crescer um pouco mais, você começa a pensar, olha, uns 10 anos, dizendo, olha, é legal, mas não é tanto assim. Quando você fica adolescente, você pensa, não sabe, quem sabe sou eu. Mas quando você chega na minha idade, assim, já vai passando dos 50, você pensa assim, eles são uns gênios. O que eles fizeram e o que eles passaram por minha causa, eu não sou capaz de entender. Os nossos filhos nunca saberão tudo o que já passou por eles. Até porque não vão ficar cobrando e falando o tempo todo, né? E aí, meu entendimento, assim, quanto mais o tempo passa, mais eu admiro meu pai e minha mãe. A paciência que tiveram, a resiliência que tiveram, e tem até hoje, a sabedoria que tem. Quando eu pensava que eu era a pessoa certa, eu que estava fazendo certo, né? E às vezes eles diziam taxativamente que eu não estava certo, ou às vezes, ok, Fábio, mas vamos fazendo desse jeito. Aí eu vejo da sabedoria, da paciência, da inteligência, né? Da habilidade de lidar. Então, assim, e eu procuro, mas não consigo imitar, porque eu tive o privilégio e tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe extremamente sábios nesse sentido e que me ensinaram muito mais do que a minha capacidade de aprender. E eu ainda estou assimilando até hoje. E Fábio, vamos falar agora, já falamos muito de psicologia, já falamos de hipnoterapia, agora vamos falar da TV. Você é um cara que faz muita falta, eu estou falando como fã que você faz muita falta na TV. Né? Você pode, do seu jeito, humilde, você não, mas você faz uma falta danada na TV. E quanto a ti, você tem saudade, cara, da TV? Porque você passou muito tempo, né? Muito tempo eu dando boa tarde para você no almoço, e você apresentando todo o almoço. Você sente saudade, cara? Sinto, são 40 anos, né? Quase 40 anos de televisão. Só de TV, 26 anos e meio só na TV Globo. E sim, a gente sente saudade, mas o bom dessa história, e que a gente vai desenvolvendo e aprendendo ao longo da vida, que é o seguinte, porque normalmente, o que é normal acontecer? Quando você perde alguma coisa, quando você deixa, pode ser um amor, pode ser uma condição financeira, pode ser um emprego, a gente fica muito pautado na perda do que não vai ter mais. Eu prefiro me concentrar no seguinte, durante todo o tempo, todas as dezenas de anos que eu trabalhei apresentando o telejornal, isso ninguém me tira mais, nem eles. Então isso pertence a mim. Então, assim, sim, mas não é uma saudade apertada, aquela coisa que machuca, aquela coisa... Não, é uma saudade, se é que se pode dizer, uma saudade boa de pensar assim, eu tive o privilégio de fazer isso durante tantos anos. E isso ninguém tira mais. Então, independentemente do que aconteça, independentemente da ação das pessoas, aquilo que você viveu pertence a você. Aquela lembrança está contigo, isso, né? Naqueles momentos. Isso está comigo, isso pertence a mim, pertence à minha memória, à minha história. E foi muito bom. E aqui, por exemplo, eu nunca imaginava que eu fosse voltar para o rádio. Voltei. Então, a Terra, ela é redonda e gira, não é à toa. Em alguns momentos até capota, né? Exatamente. Então, assim, não é à toa. Então, assim, está sempre em movimento. Então, você aproveitar este momento. Estou vivendo um momento muito bom na minha vida, muito diferente na minha vida, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o que é bom, sim, aprendendo novas coisas, fazendo novas coisas. Desafios novos, né? Desafios novos. Então, isso é muito bom também. Então, o que vai vir a acontecer, vamos esperar que o destino nos coloque. Mas aquilo que a gente viveu pertence a gente. Exato. Mas olha, não é só meu amigo, eu estou de frente a um grande comunicador que, como questão de comunicação e como fã, faz falta
Faz falta na TV esse camarada aqui. E não é questão de ser meu amigo, eu falo isso não, porque ele é um baita profissional. Obrigado. E falando um pouquinho sobre isso daqui, eu vou entrar no assunto aqui, que acho que a galera, muita gente não sabe, mas é engraçado, né? Não existe coincidências, as coisas acontecem quando tem que acontecer e de repente se encaixam. Esse novo projeto do Boteco, né? Estamos estreando aqui com o Fábio, que é o Boteco do Boteco, onde eu vou trazer a cada semana um episódio para um bar ou um restaurante de Brasília. Hoje estamos aqui, ó, na Fogo em Brasa, tá? Ali atrás é a torre de TV, não sei se vocês conseguem ver, um ambiente maravilhoso, uma comida sensacional. E aí, tudo convergiu para que fosse hoje acontecer. Então, nós já passaram os 9 dias do mês de novembro. Eu falo 9 porque, coincidentemente, o meu aniversário e do convidado aqui na minha frente é o mesmo dia. E não é todo dia que você consegue trazer um convidado que faz aniversário no mesmo dia que você. Então acabou que esse episódio também é para marcar os nossos aniversários, né? Porque, cara, né, assim, olha para cá, câmera. Cara bonito, charmoso, bom comunicador, elegante. Eu tô falando de mim, viu, Fábio? Certo, eu não tenho dúvida. Não, então, nasce no dia 9 de novembro. Barbudo, né? Mas olha, brincadeiras à parte, não é todo dia que você comemora o aniversário junto com o Fábio. E eu queria desejar, sabe? Esse episódio ele tem um gostinho especial por esse motivo também. Fora a nossa relação de amizade que foi construída. Vamos falar que a amizade não dura no boteco. É mentira. A amizade se faz no boteco e ela conserva, que na prova viva tá aqui. E, assim, você que tá aí do outro lado, ó, pode mandar os seus parabéns aí para o meu convidado ilustre aqui, e manda parabéns para mim, que dia 9 também eu divido com esse cara aqui. E, meu amigo, parabéns. Eu acho que, felizes são as pessoas que têm você na vida delas. Assim, você é um cara que faz a diferença em todo sentido. Não estou falando só pela questão profissional em si, mas pelo ser humano, pela sua cordialidade, pela sua gratidão por tudo que você é e por esse cara diferenciado. E a gente não encontra pessoas desse nível, assim, lá em cima que você é, comumente não se encontra muito. Então, parabéns e felicidades, e que essa jornada se repita por muitos anos, de acordo com o seu merecimento, com o Papai do Céu. E eu acho, por todas as suas ações, por todas as suas atitudes edificantes, você tem muito merecimento, você tem muito bônus lá em cima. Parabéns pelo dia 9 de novembro, que passou há pouco tempo, mas que tá valendo os parabéns. Parabéns para nós, então. E olha, muitíssimo obrigado. Você foi... E quando eu falei, eu não jogo conversa fora, e eu não sou candidato a minha simpatia, então... E como você fala, né? Sem voto, muita coisa, dizer direto ao ponto. Como eu não preciso de voto, eu não preciso de fazer média, né? Então, assim, mas você foi... uma das entrevistas mais elogiadas foi aquela que você fez. Você tem essa maneira, e isso é dom, né? Claro que você vai desenvolvendo, mas você tem um dom de nos deixar muito à vontade, e eu sempre fico nervoso quando vou dar entrevista, né? Parece brincadeira, mas é verdade, né? Então eu me sinto confortável entrevistando, mas eu não me sinto confortável dando entrevista. Mas você tem essa capacidade de nos deixar muito à vontade, né? Você ao mesmo tempo fala de coisas muito sérias de uma maneira muito leve e brinca da maneira certa, deixa o bate-papo fluindo. Então aqui, nós estamos aqui mais de 1 hora. Sim, né? E está fluindo, então por mim eu ficaria a madrugada inteira, já que você vai pagar a conta mesmo aqui, vou aqui você vai pagar a conta. Do Fernando. Isso, o Fernando vai pagar aqui pra gente. Então eu quero te agradecer muito mesmo por ter me dado esse privilégio de me entrevistar novamente, e na estreia desse novo formato, desse programa. Muito obrigado e parabéns. E para mim é um privilégio eu ter a mesma data de aniversário a sua. Eu só estou chateado porque a minha barba, que eu tentei imitar a sua, mas ela não fica preta, não sei porquê. Nuguete, o nome disso. Eu tenho que passar também. Obrigado, camarada. Obrigado demais, viu? E você que está aí do outro lado, ó, se chegou agora, já volta o vídeo. Teve muito papo bom
papo que vai levar o teu nível lá para cima. A gente conversou de vários assuntos aqui e que, ó, vale muito a pena você voltar e de repente compartilhar isso daí com a galera que precisa ouvir. Nós falamos aqui de tudo, né, Fábio? Falamos de comunicação, falamos de psicologia, falamos de... Eu só não aproveitei a sua grande audiência para falar que quem quiser também me seguir no Instagram. Não, esse cara é um fenômeno. Gente, esse cara, ele abriu... Não tinha Instagram. Não, conta essa história aqui. Essa história é sensacional, das redes sociais. Não, tem um ano e meio. Então, logo que a gente abriu, foi assim, foram dezenas e dezenas de seguidores. Foi, né? que aí foi naquela saída, né, da emissora e que de repente você não queria abrir. Não, eu vou contar porque eu conto com mais emoção. Porque o cara, ele bota assim, naquela coisa, naquela humildade dele, não é. Ele abriu assim que saiu daquela emissora. E aí, não queria, a galera foi e falou, abre, ele foi, abriu. Quando ele abriu, cara, foi um estrondo, deu muitos seguidores, então ele tá lá com o Instagram dele, que tem várias, sabe assim, é bem informativo, pegando por essa área de psicologia, né, Fábio? Uhum. Também, terapia e qualquer... @Fábio William Real. Pronto, é isso. Então, galera, ó, você que estava aí, tá? Que chegou agora, volta um pouquinho. Você que estava aí até agora com a gente, tudo que a gente falou aqui é bom para que você reflita, é bom para que, sabe, tenha aquela questão de conhecer, de olhar para dentro que a gente falou tanto aqui, da questão da criança interior. Então, foi um episódio interessantíssimo. E para ficar melhor ainda, deixa aquele like, compartilha, pode compartilhar até com a sogra. Não é, ô Fábio? A sogra também merece esse bate-papo. Até a sogra, né? Até a sogra. Um beijo pra minha sogra, que sempre vê o episódio. Ela é o sucesso no Butantã, gente. Eu amo minha sogra. É sensacional. Então é isso. Coitadinha dela. Eu adoro minha sogra. Toda vez sacaneio, gente. Imagina se não, hein? Não, e só fazendo um adendo aqui. Outro dia a gente tava numa festinha. Aí eu fui apresentar ela com uma amiga. Eu falei, olha, essa aqui é a minha sogra. Lá no Gama, onde eu encontrei essa mulher, não encontro outra. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é nem um tesouro de pirata enterrado. Assim, tem que ser lá no fundo do mar pra pegar. E aí eu falei, ó, sabe isso aqui? Isso aqui faz maior sucesso no Butantã. E eu fiquei morrendo de vergonha, que ela é tímida. Eu falei, gente, ela deve estar morrendo. Ela tá toda vermelha uma hora dessa. Como é que é o nome dela? É Dona Cida. Dona Cida, apesar do José, um beijo pra senhora. Não, e fala pra ela aquela frase, é ou não é sem noção, seu genro? Ter um genro desse, cá entre nós, é ou não é sem noção? É isso daí, cara, esse bordão aí não tem como. Fabião, mais uma vez, valeu demais por estar comigo aqui nessa estreia, por estar conosco aqui com essa galera. E valeu, talvez a gente faz o 3 aí qualquer dia desse, quando você tiver sua agenda lá, porque cada vez tá mais difícil. É só chamar. E a galera que tá do outro lado, faz aquele negócio, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí na conversa, pode dar parabéns pra gente, que a gente tá aceitando também, né, Fábio? Com certeza. E conta pra gente também o que você mais quer, esse projeto é novo, conta aí da sua sugestão, porque afinal esse boteco é meu, é seu, é nosso, é de todos os botequeiros. Um grande beijo pra você, até a próxima terça, valeu!